vez que eu estou muito nervosa, para poder acalmar. Amém? Então, por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, aquiete o seu espírito. Pai amado, querido e maravilhoso, nessa hora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Te peço, Senhor, que nessa hora o Senhor prepare os nossos corações para receber, Senhor, a boa semente que é a Tua palavra. Nessa hora eu quero repreender em Teu nome, Jesus, todo roubador da semente, toda distração. Pai, eu paraliso agora, em nome de Jesus, toda ação de Satanás nessa hora. Te peço, meu Deus, que a nossa mente venha estar cativa ao Senhor e com os nossos corações esteja aberto, Pai, para Te ouvir. Te peço, meu Deus, me esconde em Ti. Esconde-me, meu Senhor, atrás da Tua cruz. Que nessa hora o Teu nome seja glorificado, porque eu dou ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Pai, eu coloco essa palavra em Tuas mãos, e assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor fale ao coração de toda a Tua igreja, Pai. Nós estamos nessa hora com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Já Te adoramos, já ofertamos, e agora precisamos Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Tenhas liberdade neste lugar para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra do Senhor. No livro de Josué. Capítulo 1. Josué, capítulo 1, e o versículo é 1 e o 2. Eu quero ler nesse momento só esses dois versículos. Josué 1, versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel, levante-se e prossiga para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Amém? O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. E Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. E assim aconteceu. Deus livrou o povo hebreu da servidão no Egito, e a história nós conhecemos. O Senhor libertou com um braço forte, mandou-lhe as pragas, e grande foi o poder do Senhor. E eles chegaram diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó estava atrás deles. E o Senhor disse a Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. E assim o Senhor cumpriu a sua palavra. Mas, em um dado momento, como nós acabamos de ler, o Moisés morreu. O líder ao qual o Senhor levantou tinha morrido. E eu me coloquei dentro dessa história, nessa situação, e se eu tivesse lá, eu me faria essas perguntas. E agora? O que vai acontecer? Moisés morreu. Será que vamos parar? Será que vamos voltar para o Egito? Vamos recuar? Vixe, Moisés morreu, tudo acabou. Essa seria a minha reação se eu estivesse lá. Mas no versículo 2, como nós lemos, o Senhor disse: agora você e todo o povo de Israel
se prepare, levante-se e prossiga para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhe prometi. E o que eu entendi e que o Senhor ministrou no meu coração sobre esse versículo é que diante daquela situação tão difícil que foi saber que o Moisés tinha morrido, o Senhor não disse pare, o Senhor não disse voltem para o Egito, mas a ordem do Senhor foi avance, prossiga, siga em frente. E o que é avançar? Avançar é caminhar para frente, é seguir. E nós sabemos que não é fácil seguir e avançar quando estamos numa situação difícil. Mas o Senhor confiou a Josué a missão de avançar junto com o povo para a terra prometida. Deus poderia ter confiado essa missão a qualquer um, a um chefe da tribo, a alguém mais velho, mais experiente, mais conhecido. Mas o Senhor levantou o Josué para avançar junto com o povo. E trazendo para as nossas vidas, o que você quer falar comigo nessa noite, Kelly? Deus colocou no seu coração. É que Deus tem confiado a mim, eu tenho certeza que Deus tem confiado a você uma missão. Deus tem colocado em suas mãos projetos. Deus tem te levantado nessa geração para pregar o Evangelho, para liderar um ponto de pregação, para cantar na igreja. O que eu sei é que eu tenho certeza é que Deus colocou em suas mãos algo para fazer. Seja na vida ministerial, seja na vida no dia a dia. Eu sei que você tem projetos. Eu sei que Deus queima no seu coração algo para fazer para Deus, algo grande, algo extraordinário. Porque eu sei que eu e você, nós não somos obra do acaso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou da servidão do mundo, do pecado, e Ele nos confiou um propósito, e eu sei que tem alguém aqui que Deus confiou algo grande, e isso queima no coração. Deus te confiou liderar, Deus te confiou cantar, Deus te confiou tocar, Deus te confiou uma missão como Ele confiou a Josué. Mas aí, os problemas surgem, as dificuldades vêm, o tempo passa, talvez a dor chegue, talvez a enfermidade bata a sua porta, talvez o luto, e você não consegue avançar. Você não consegue prosseguir. E talvez você chegou aqui nessa noite com isso no coração: Senhor, eu vou desistir, porque eu não consigo avançar. Há anos o Senhor me fez uma promessa, e eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me confiou algo, eu sei que o Senhor confiou na minha mão um ministério, mas eu não tenho conseguido avançar. E talvez você chegou aqui pensando em desistir, mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. É hoje. A hora é agora de você avançar naquilo que Deus já colocou em suas mãos. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha
Deus vai te honrar. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer, é tempo de avançar. Deus te chamou não para ficar parado, mas para avançar na missão que Ele te confiou. E nessa noite eu quero te falar 5 passos para avançar na vida, na missão que Deus te confiou. Então a ordem do Senhor para a sua vida nessa noite é a mesma que Ele deu a Josué. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não pare, avance, prossiga. Hoje é o seu tempo de avançar. Não pare. Aleluias. Você pode dar glória a Deus? Aleluias. E o primeiro passo, o primeiro degrau, o primeiro pilar, para você avançar, está aí no versículo 5, que é: eu, o Senhor Deus, estarei com você, como eu estive com Moisés. O primeiro passo é: creia que Deus é contigo. Você não está só. Queridos, é uma frase que muito nós ouvimos. Quem aqui nunca ouviu Deus é contigo? Virou um jargão, virou um palavreado cristão. Deus é contigo, Deus é contigo. Mas nós não podemos apenas ouvir essa frase como qualquer outra frase. Mas precisamos de verdade no nosso coração acreditar que Deus está comigo. É saber que eu não estou só. Porque sozinho você não vai poder avançar, mas com Deus você vai conseguir, porque sem Ele nada você pode fazer, mas com Ele tudo você pode. Então o primeiro passo para você avançar é você acreditar que Deus é com você. E que você não está só nessa missão, que você não está só nesse projeto. Que essa frase de verdade, que Deus é contigo, esteja no seu coração. Foi o que Deus disse para o Josué: como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então Deus, Ele é contigo. E ter Deus comigo é a mesma coisa de ter alguém que cuida, de ter alguém que direciona, que tem alguém que está do lado, que se importa. E esse alguém que está contigo, que te dá direção, que se importa, que cuida, é nada mais, nada menos do que o Todo-Poderoso. É aquele que criou os céus e a terra, que não mudou. É esse Deus que está contigo. É esse Deus que te diz nessa noite: vai, não para, prossiga, avance. Eu estou contigo, eu seguro na tua mão. Ter Deus comigo não é apenas uma frase cristã, mas ter Deus comigo é saber que mesmo que eu passe pelo fogo, mesmo que eu passe pelas águas, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não estou só. Ter Deus contigo não vai te livrar nem te ausentar dos problemas, sabe? Mas ter Deus contigo é ter alguém que quando você chora, Ele chega com consolo. É quando você precisa de algo e Ele chega com a providência. É quando você está lá cansado, Ele envia alguém para te dar uma palavra, para te fazer uma oração. Você não está só. O Deus, o Todo-Poderoso, está contigo. Então não pare. Não recue. Avance. Porque quem te chamou foi Deus.
E o primeiro passo para você avançar, você pode repetir, diga: Deus está comigo. Pode acontecer da enfermidade bater na sua porta? Pode. Mas Ele é o Deus que te sara. Pode acontecer do luto bater na sua porta? Pode. Mas bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurado é eu e você que temos Deus conosco. Abra a palavra aí em Mateus, rapidinho. Capítulo 1. A partir do versículo 23 diz: a virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus. É só para lhe mostrar que Deus está com você. O cumprimento é Jesus. Avance. Você não está sozinho. Avance. Que assim como Deus disse para Josué, Ele te diz nessa noite: eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Você não está só. O segundo passo para você avançar não tenha medo. Amados, muitas partes aqui da Bíblia, nós encontramos Deus nos dizendo: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque o medo te impede de avançar. O medo, ele rouba a sua fé. O medo te impede de confiar em Deus. E Deus diz tanto na palavra dele para eu e você não temer, porque o medo nos paralisa. E diante do seu ministério, diante do seu chamado, diante dos seus projetos pessoais, que você tanto quer avançar, eu quero te dizer: não temas. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de prosseguir, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. Porque o medo, ele te faz parar, mas o Senhor te deu um espírito de coragem. Então avance. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para cantar, cante. Se Ele colocou no seu coração para você abrir uma empresa, abra. Não tenha medo. Por quê? Porque um covarde nunca avança. O covarde sempre fica parado. E eu quero te dar um exemplo, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, sobre o Golias. O povo de Israel tinha ido para a batalha, e quando chegou lá, estava lá Golias, grande, 3 metros, mais de 3 metros de altura. E ele chegou lá no meio da peleja, e quando os hebreus, o povo de Deus, viu o gigante, eles ficaram tão apavorados que durante 40 dias eles recuaram. E o mais engraçado é que ninguém tinha visto o Golias matar ninguém. Ninguém tinha visto o Golias lutar, mas o medo paralisou todo um exército. É isso que o medo faz, te paralisa. Não deixe ele te dominar. Não deixe ele paralisar os seus sonhos. Não deixe ele paralisar os seus projetos, nem a sua chamada, nem o seu ministério. Porque diante daquele Golias, também se levantou um Davi, pequeno, bonito, de aparência boa, nunca tinha ido na guerra, nunca tinha ido numa batalha. E ele falou: quem é esse circunciso? Você pode vir a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Então quando o medo bater na sua porta, você diz: eu não posso, mas aquele que mora em mim tudo pode.
Aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Você pode sentir medo, mas não deixa ele te dominar. E o Davi avançou, com uma pedra derrubou o gigante, pegou a espada, cortou a cabeça dele. Uma pedra derrubar um gigante é porque Deus estava com ele. E eu já disse primeiro, Deus está com você. Por que você vai temer? Por que você vai ter medo se o mesmo Deus que estava lá com Davi fez ele derrubar aquele gigante, é o mesmo Deus que é na sua vida? Avance, prossiga, não pare, não temas, confie que Deus está contigo. Seja forte, corajoso, como está no versículo 7, Deus dizendo a Josué: seja forte, seja corajoso e avance. Levante a mão para o céu. Só os que crê, levante a mão para o céu e diga: esse ano eu vou avançar. Diga: esse ano eu não vou parar. Eu vou prosseguir em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias! Glória a Deus. Deus está neste lugar e falando comigo e falando com você. Aleluias. E o terceiro passo para você avançar é versículo 8. Do capítulo 1 de Josué. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Qual é o terceiro passo, Kelly? Não aparte de você a palavra de Deus. Guarde ela no seu coração. Nada em nossas vidas deve substituir a palavra de Deus. É nela que nós encontramos direção para avançar. É na palavra de Deus que devemos meditar dia e noite. Temos que entender que isso aqui não é um livro comum. Não é qualquer livro, é a palavra de Deus, é a lâmpada para os seus pés, é a luz para o seu caminho. E o terceiro passo para você avançar é guarde ela no seu coração. Por quê? Porque ela te ensina, ela te corrige, ela te encoraja, ela te exalta, ela te levanta, é a palavra de Deus, não é profeta de Facebook. Não é livro de autoajuda, é a palavra de Deus que vai te instruir como avançar. Não se aparte da palavra. Acordou desanimado? Leia a palavra. Acordou angustiado? Leia a palavra. Não sabe o que fazer? Leia a palavra. Medita nela de dia e de noite. E você vai avançar em todas as áreas da sua vida. Amém? Não existe avanço fora da palavra de Deus. E esse é o terceiro passo. Guarde ela no seu coração. Querido, eu passei muito tempo na presença do Senhor, sem meditar na palavra. E quando nós não meditamos na palavra, quando nós não guardamos ela no nosso coração, eu quero te dizer, a nossa vida só é fracasso e derrota. Mas quando nós meditamos na palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós buscamos direção na palavra, nós não conseguimos recuar, nós só conseguimos avançar. Porque essa palavra tem poder para transformar vidas, mentes, pensamentos. Diga para o irmão que está do seu lado, quer avançar?
Medite na palavra. Fale a palavra. Leia a palavra. Pratique a palavra. E quarto passo para você avançar é: não desista. Eu sei que não é fácil. Como não foi fácil lá para o Josué e o povo. Moisés tinha morrido. Mas eu quero te dizer nessa noite: não desista. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista de tentar de consertar sua vida financeira. Não desista. Eu cheguei em um ponto e ninguém sabia, e eu falei: Senhor, eu desisto. Porque eu sou humana e eu não tenho vergonha de dizer não. E eu dobrei meu joelho ali e falei: desisto. Mas o Senhor, como Ele é misericordioso, Ele sempre usa alguém. E essa pessoa chegou para mim e disse: não desista. E hoje, na mesma autoridade que eu ouvi naquele dia, eu quero te dizer: não desista. Avance. Prossiga na sua missão. Para eles conquistarem a terra prometida, eles tiveram vários obstáculos. Mas o Josué, ele não desistiu. É o nervoso. Fique em paz. Ele não desistiu. Então não desista. Você pode ser boca de Deus. E olhe para quem está atrás de você ou na sua frente, do lado, mas não. E diga: não desista. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista da sua família. Porque Deus é com você. E você vai vencer. Você vai vencer. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Não desista, não chegou a hora de você parar. Mas esse é o tempo de você avançar. Assim como Deus confiou a Josué aquela missão, Deus confiou a você também, porque Ele sabe que você é capaz. Então não desista. E o quinto e último passo, para você avançar, eu quero que você leia o versículo 11 aí do capítulo 1 de Josué. O versículo 11. Vamos ler a partir do 10. Então Josué ordenou os líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Qual é o quinto e último passo? Não se veja como um derrotado. Quando Josué dá essa ordem, ele tinha certeza que ele ia atravessar o rio. Ele não falou: Senhor, porque eu sou um derrotado, sou um servo. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele acreditou na mesma hora que ele ia vencer. Então não se veja como um derrotado, porque você não é um derrotado. Você pode, você é capaz. Aí você pode dizer: Kelly, e as minhas limitações? Até as suas limitações serão um instrumento de Deus para você avançar. Me prove. Te provo. Sabe como? No livro de Juízes. Aí depois de Josué. Juízes capítulo 3. Eu vou ler um versículo, é o 21, que diz: então Eude, com a mão esquerda, tirou um punhal que estava no seu lado direito e enterrou na barriga de Eglon. Querido, o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. Só vou passar aqui rapidinho essa história para você entender. E o Senhor levantou
o Eude. E quando eu estava meditando nessa palavra, a Bíblia nos fala que ele era canhoto. Era uma limitação. Não sei se você já viu alguém canhoto escrever, é algo diferente, é algo estranho. Fazer tudo com a mão esquerda. E os moabitas estavam escravizando o povo. Mas aí o Senhor levantou o Eude e ele foi lá no rei. E com a sua mão esquerda, que poderia para muitos ser a limitação, ele pegou um punhal e enfiou na barriga do rei. E o rei morreu. O rei do mal. O que eu quero te dizer é que aquela limitação do Eude não foi obstáculo para ele não avançar. Mesmo ele sendo canhoto, ele avançou, ele prosseguiu, ele cumpriu a missão do Senhor e Deus deu vitória a ele. Não se limite, não se veja como derrotado, não se veja como fracassado. Mas Deus vai usar até as suas limitações para fazer você avançar. Eu não sei falar, Kelly, eu não sei me explicar, eu não sirvo para nada, não. Você é capaz. Tudo você pode naquele que te fortalece. Então não deixe que a sua maneira de se ver te paralise. Não se vitimize. Não se veja como derrotado. Olhando para o Zaqueu também, quando ele estava no propósito de ver Jesus, a multidão cercava, ele é pequeno, e ele poderia dizer: eu não vou ver Jesus não, porque eu sou muito pequeno. Oh céus, dó de mim, porque eu sou pequeno, eu não vou ver Jesus. Mas não, ele tinha foco. Mesmo ele sendo de pequena estatura, ele foi lá, subiu na figueira e viu que ele queria ver Jesus. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você seja canhoto, mesmo que você seja pesado de língua, eu quero te dizer, você tudo pode naquele que te fortalece. Então, avance. Avance na missão. Avance no chamado, avance nos seus propósitos, nos seus sonhos. E assim eu concluo dizendo: se durante a caminhada você parou, recuou, essa é a noite de você recomeçar. Essa é a noite de Deus restaurar. Deus te escolheu para cumprir os planos dele. Então avance, porque Ele é contigo. Não temas, confie que Ele te chamou. Esconda a palavra dEle no seu coração. Não desista, não se veja como um derrotado, porque o Senhor Todo-Poderoso é com você. Então avance, prossiga, siga em frente e diga: a ordem de Deus para mim é avançar, e eu vou avançar em nome do Senhor.